E eu geralmente não conto muito como é que Deus falou comigo a respeito dessa mensagem, mas hoje eu quero falar com vocês, porque nós estávamos ali em viagem de férias e tinha um desejo no coração da Cris. Ela queria conhecer a primeira igreja batista de Orlando. E sabe, irmãos, foi muito interessante porque nós fomos buscar o microfone novo do coral, irmãos, amém? Vocês estão vendo esses dois microfones da ponta aqui? São novos microfones do coral, aleluia, aleluia. E o Fábio falava assim: pastor, se você colocar esses dois microfones, a gente vai ter uns 5 corais celestiais cantando ali. Irmãos, eu acreditei nisso e fui lá comprar esses 2 microfones. Mas, irmãos, pensa numa coisa assim, impressionante o que aconteceu. Porque nós fomos buscar o microfone e colocamos ali no GPS, estava ali, né, salvo no GPS, e eu estava sem plano de dados, né, irmãos? Porque, afinal de contas, né, não precisa de plano de dados. Mas, queridos, eu entrei numa avenida, numa highway, freeway, que não sei o que era aquilo, tinha saída para tudo quanto era lado, irmãos. Leste, oeste, norte, sul, para cima, para baixo. E eu simplesmente não sabia aonde sair, errei a saída. De repente, o negócio me mandou entrar para a esquerda, daqui a pouco sumiu tudo da tela, desligou tudo. E nós nos vimos perdidos em Orlando. Quando eu olho para o lado, o que estava ali era a primeira igreja batista de Orlando. E era o desejo da Cris conhecer aquela igreja, ir lá louvar ao Senhor, mas eu falei: Senhor, o desejo é domingo, não é hoje, sexta-feira, que eu preciso pegar esses irmãos. Sem plano de dados, sem GPS, nós nos perdemos ali e rodamos e rodamos. E aí, irmãos, aquele negócio de brasileiro, né? Parei num restaurante, entrei, falei: meu irmão, eu estou perdido. Não sei para onde eu vou, nem para onde eu volto. Se o senhor mandar embora para minha casa, não sei chegar, nem na minha casa aqui eu sei chegar. Só queria uma coisa: como é que eu faço para chegar na avenida tal? Irmãos, pensa um irmão falando daquele jeito: man, take a cross. Meu irmão, no meio da segunda palavra que ele explicou, eu já não entendia mais nada, não estava vendo mais nada, eu acho que não ia chegar em canto nenhum. Só perguntei para ele: man, tem um sinal de internet aqui? Tem. Então me empresta, por favor. Eu coloquei ali o GPS, conseguimos chegar na loja e o microfone está aqui para a glória do Senhor Jesus. E no domingo nós fomos de GPS com sinal, com dados, tudo certinho. Chegamos na igreja e ali fomos profundamente impactados pela presença do Senhor. Uma igreja linda, muito simples, mas linda, uma igreja extremamente organizada. E hoje de manhã eu já contei um pouquinho, né? Gabriel não estava entendendo nada, que nós escolhemos o culto em inglês, então imagina o que o Espírito Santo teve que fazer na minha vida para eu entender a mensagem no domingo. Mas foi uma mensagem que falou tanto ao meu coração, que nós ficamos ali aquela semana toda conversando, ruminando aquela palavra, e Deus me pediu então que eu pregasse sobre o Salmo 23, que foi a mensagem daquele domingo pela manhã, e assim eu quero fazer com os irmãos. Por favor, projeta para mim o Salmo 23, nós vamos ler ele inteiro, amém? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Assim como aquele domingo, Deus, a tua palavra entrou rasgando nos nossos corações, eu te peço em nome de Jesus. Gera, Senhor, o entendimento nos nossos corações, que o teu Espírito Santo tenha liberdade agora de nos ensinar e de falar através da tua palavra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Sabe, queridos, quando nós olhamos para essa declaração de Davi, e olhamos para Davi como um homem, como eu e você, nós vamos encontrar na história de Davi um homem falho, um homem imperfeito, um homem grandioso nas suas batalhas, um grande rei, um rei que fez grandes coisas, um homem que destruiu inimigos, que colocou gigantes no chão, homem que conseguiu fazer grandes coisas. Mas olhando para a história de Davi, nós também vamos encontrar um homem que falhou como pai, que falhou como esposo, um homem que cometeu erros e foi falho, porque na verdade a Bíblia é a palavra de Deus para nós, e a palavra de Deus apresenta os seus personagens na sua mais pura humanidade, para entender que a mesma obra que Deus fez no coração de Davi, Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Assim como Davi foi um homem perfeito, mas que encontrou em Cristo, no Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero dizer para você que eu e você estaremos alcançando as promessas do Senhor, porque a palavra do Senhor que diz que nós alcançaremos a estatura de varão perfeito. Não é pastor, não são pessoas, é a própria palavra que afirma que nós alcançaremos a estatura de varão perfeito, e para lá nós olhamos. E quando nós olhamos para o coração de Davi, Davi escreve esse salmo num momento muito singular da sua vida. Por quê? Porque ele está ali declarando de uma forma muito clara quem era o Senhor para ele. E ele inicia no versículo 1, e eu peço que, por favor, deixe projetado, não precisa tirar mais, tudo bem? Você vai acompanhando, por favor, os versículos comigo vão estar projetados no telão, não vão tirar mais, vai ficar ali o versículo 1, 2, assim por diante, porque nós vamos trabalhar ele, nós queremos que a própria palavra fale ao nosso coração, e diz assim: o Senhor é o meu pastor. Queridos, ali estava Davi declarando quem era o Senhor para ele. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Aquele Deus que se apresentou para Moisés e disse: eu sou o que sou, eu o sou. Aquele mesmo Deus que se apresentou para Moisés dizendo que ele era o que era, é o mesmo Deus que se apresenta para Davi e diz: o Senhor é o meu pastor. O que Davi estava declarando é que o Deus Todo-Poderoso, que se apresentou a Moisés, a quem ele adora, a quem ele vive, o Deus poderoso, glorioso, grandioso, majestoso, bondoso, misericordioso, eterno, o Deus que nunca perdeu uma batalha, aquele que ordena e faz, esse é o meu pastor. Sabe, queridos, é uma declaração profunda de Davi quando ele diz: o Deus Todo-Poderoso é o meu pastor. O Deus que governa os céus, o Deus que governa a terra, o Deus que ordena, o Deus que faz, o Deus que libera, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que age, o Deus que move, o Deus que faz muito além daquilo que nós podemos pensar, pedir ou imaginar. Esse é o meu pastor. Mas é o pastor porque é aquele que apacenta. Sabe, queridos, apacentar significa que Deus nos protege no seu aprisco. Ele nos coloca como suas ovelhas no aprisco de proteção. E quando Ele nos coloca ali como nosso pastor, o Deus Todo-Poderoso, glorioso, grandioso, Ele cuida de nós. Ele nos alimenta. Ele sacia a nossa sede. Ele nos dá a vida. E Ele cuida de cada um de nós. Esse Deus grandioso, glorioso, poderoso, o Deus que faz grandes coisas, o Deus que move o céu, que move a terra, o Deus que para o sol, é o Deus que cuida de mim e que cuida de você como o meu pastor. O meu pastor. Aquele que me ama, aquele que me protege, aquele que me esconde nele, aquele que me abraça com seus braços de amor, aquele que está comigo no tempo da aflição, aquele que caminha ao meu lado, o meu pastor. Mas ele continua dizendo: nada me faltará. E aqui eu quero pegar o ensino do arqueólogo Rodrigo Silva, quando ele diz assim: a melhor tradução do hebraico original não seria corretamente utilizado dessa forma, deveria ser: não terei falta de nada. Ou seja, muitas vezes esse texto é apresentado como que nós não teremos necessidades, e não é verdade.
Porque quando nós olhamos para as nossas vidas, muitas vezes nós precisamos do suprimento, da provisão, do cuidado, do amor do Senhor. Por quê? Porque nós temos falta, nós temos tudo o que nós queremos. Nós alcançamos tudo o que nós desejamos? Não. Mas quando o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, porque na verdade, Ele passa a ser a minha suficiência. O meu contentamento está no Senhor. Ele me provê tudo aquilo que eu preciso conforme a sua riqueza e glória, não conforme a minha vontade ou o meu desejo. Quando eu entendo que o Senhor é o meu pastor e que de nada terei falta, é porque na verdade eu aprendo a estar contente com aquilo que Deus tem me dado. E como foi pregado nessa manhã tão lindamente pelo pastor Stanley, nós aprendemos que o nosso contentamento tem um nome. O contentamento das nossas vidas é Jesus Cristo. Ele é tudo em todos, é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Não há nada fora do controle de Cristo. Não há nada que o Senhor não possa nos dar. Não há nada que o Senhor não possa fazer por nós. Não há nada que o Senhor não possa trabalhar no meu coração e no seu coração para cumprir o propósito e o chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso ele diz, de nada terei falta. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Porque Ele cuida de mim. Porque Ele olha para a minha vida e Ele dá tudo aquilo que eu preciso conforme a vontade dEle, conforme as riquezas dEle, e não segundo a minha vontade ou as riquezas deste mundo. E ele continua falando, quando ele diz assim, é um pastor amoroso que nos leva aos pastos verdejantes. Sabe, queridos, quando nós olhamos para os pastos verdejantes, nós pensamos, talvez como nos filmes de Hollywood, né? Aquela grama verdinha, né? E a ovelha pastando naquele gramado lindo, enorme, né? Cheio de grama. E, na verdade, queridos, não é isso. Porque nós estamos falando de pastos verdejantes em Israel. Israel é uma terra seca, desértica. Então significava que quando ele falava de pastos verdejantes, é que o pastor levava as suas ovelhas até onde havia arbustos e lugar para ele comer. Não era uma imensidão de terra, não era uma imensidão de lugar, muito pelo contrário, do lado do arbusto havia terra seca. Mas o pastor levava para o lugar onde estava o alimento. O meu pastor é que no meio da terra seca, provê alimento para minha alma. É o que me leva para comer a sua palavra. É que dá para mim o alimento certo, na medida certa, na condição certa. E eu ali tenho alimento para alimentar e saciar a minha fome. Como um pastor amoroso, ele se coloca nas nossas vidas para nos conduzir à sua palavra e através da sua palavra fortalecer os nossos corações. Mas ele também diz que ele nos leva até as águas tranquilas ou águas de descanso. E aqui novamente eu quero aproveitar aquilo que o arqueólogo Rodrigo Silva diz, que a ovelha é um animal muito interessante, irmãos. Ela tem esse nome porque Adão deu o nome de ovelha, amém? Mas se puder chamar de outro animal, seria bem fácil de chamar. Porque na verdade a ovelha, ela é extremamente fácil de se agitar. Ela está calma aqui, daqui a pouco ela sai pulando e cai no buraco. A ovelha está ali bebendo a água, ela olha o reflexo dela na água, ela se espanta e corre dali. E não consegue beber a água. Se a água estiver correndo, ela tem medo de cair dentro da água, ela não bebe a água. E ela fica ali sem beber, por quê? Porque ela é frágil, ela tem medo, ela é arisca, ela não consegue seguir aquilo que é o certo de se fazer. Por quê? Porque a ovelha foi feita assim pelo Senhor. Ela precisa do pastor para ter o alimento e para ter a água. E o pastor, amorosamente, então cava 2 poços, um poço profundo para tomar água e um poço raso, aonde ele coloca a água fica paradinha e muitas vezes ele com a própria mão dá de beber a ovelha, para que a ovelha não veja o próprio reflexo dela, se assuste e caia para trás. É interessante porque a ovelha,
é um animal que não tem muitos donos. Na verdade, a ovelha só tem um dono. E em nome do Senhor Jesus, assim será nas nossas vidas, amém? Nós seremos só do sumo pastor das nossas almas, Jesus Cristo, aleluia. A ovelha não tem muitos pastores. A ovelha tem somente um pastor. E o que acontece com a ovelha se a ovelha perde o seu pastor? Por qualquer situação, fica sem o seu pastor. A ovelha morre. Por quê? Porque ela não é um animal sociável. Ela é um animal que só ouve a voz do seu pastor. Ela só segue o comando do seu pastor. Ela só sente o cheiro do seu pastor. Por isso que muitas vezes você vai olhar na comunidade de Israel, você vai ver um senhor e uma criança pequena apacentando ovelhas. Por quê? Porque se aquele senhor falecer, aquela criança assume o pastorado. Por quê? Porque a ovelha já conhece a voz, já conhece o cheiro, e muitas vezes quando a ovelha não se adapta a este novo pastorzinho, o que acontece com a ovelha? Vai para o matadouro. Porque ela não consegue ter muitos donos, ela só ouve a voz do seu pastor e só segue o comando de voz do seu pastor. Então é interessante porque nós começamos a ver algo muito especial quando olhamos para o Senhor como o nosso pastor. É o Deus que nos alimenta, é o Deus que sacia a nossa sede, é o Deus que muitas vezes com a sua mão, de forma amorosa, nos dá água para beber, para nos retirar das nossas aflições, das nossas dificuldades. É o Deus que caminha conosco e nos leva até o ponto certo, onde a sua palavra vai saciar a nossa necessidade. E as águas serão colocadas para nós, para que nós possamos receber a vida. Mas é interessante porque ele continua, e ele coloca então no versículo 3 da seguinte forma: refrigera-me a alma. O nosso pastor quer cuidar de nós integralmente. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês permaneçam irrepreensíveis. Aonde? Corpo, alma e ele diz: o meu pastor refrigera a minha alma. O nosso pastor cura as nossas emoções. O nosso pastor cuida daquilo que está no nosso coração. O nosso pastor trata as nossas vontades, os nossos desejos. O nosso pastor começa a trabalhar no nosso coração para substituir aquilo que é nosso para aquilo que é dele. Eu deixo de amar aquilo que é meu e passo a amar aquilo que é do meu pastor. Porque o meu pastor começa a refrigerar a minha alma, ele começa a trabalhar no meu coração, ele começa a trabalhar nas minhas emoções e ele me faz andar em lugares seguros. Mas agora observe o que diz na continuidade desse versículo: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu. Queridos, aqui eu preciso atentar muito claramente àquilo que o Senhor falou ao meu coração, quando Ele diz assim: quem é que tem guiado as nossas vidas? O sumo pastor das nossas almas tem guiado as nossas vidas? Nós temos permitido que o Senhor Jesus guie as nossas vidas? Ou será que nós estamos guiando as nossas vidas por mensagens de internet, por mensagens de redes sociais? Ou temos guiado as nossas vidas por desejos e por interesses desta terra, deste mundo, que não geram em nós paz, que não geram em nós alegria, que não geram em nós contentamento? Muito pelo contrário, geram em nós ansiedade, angústia, preocupação. Quem é que tem nos guiado? Temos sido guiados pela sua palavra, pelo pastor que nos leva a sua palavra, pelo sumo pastor, o nosso pastor, o Deus todo-poderoso, glorioso, que nunca perdeu batalhas e que nos ensina a como depender dele. Nós temos sido guiados por esse Espírito, então nós temos que estar em paz, porque ele é o Deus da paz. Ele se apresenta como Deus que provê tudo aquilo que nós precisamos. Então nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, nem com o que havemos de comer, nem com o que havemos de vestir. Por quê? Porque Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Ele nos dá tudo o que nós precisamos. As aves do céu, elas têm um repouso, têm um lugar. Os lírios do campo têm roupa para si. Por que nós nos preocupamos com aquilo que é dessa terra? Ele diz: guia-me, guia-me. O meu pastor me guia.
Ele me conduz, Ele me leva, é Ele quem me coloca aonde eu preciso estar. Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu entendo que aonde eu estou, o Espírito de Deus está comigo. Por quê? Porque foi o Senhor que me guiou, porque foi o Senhor que me levou para lá, porque foi o Senhor que me conduziu para lá. Então eu preciso entender que aonde eu estou, o meu pastor está comigo. Mas Ele está me guiando, Ele está me conduzindo, Ele está ensinando, Ele está refrigerando a minha alma, Ele está alimentando a minha fome, Ele está saciando a minha sede. Por quê? Porque o meu pastor é aquele que caminha comigo para me alimentar, para me ensinar, para me guiar. O problema, irmãos, me perdoem ser um pouco duro, muitas pessoas estão sendo guiadas por muitos menos pelo sumo pastor das nossas almas. Muitos têm sido guiados pelo desejo da sua conta bancária. Muitos têm sido guiados pelo desejo da sua carne. Muitos estão sendo guiados pelos amores desta terra, porque você está preocupado com o que você vai ter amanhã, quando na verdade nós deveríamos aprender que o Senhor Jesus é suficiente para nós e tudo que nós precisamos está nele, nada nos faltará, porque nele nós temos a suficiência, porque nele nós temos o contentamento, e é Ele quem cuida dos seus e nos dá tudo que nós precisamos. Mas é interessante porque Ele continua dizendo algo, Ele me guia pela justiça, por amor do seu nome, amém? Mas justiça de quem? Justiça do nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor é Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus longânimo. Não é um Deus que vem nos julgar, Ele julgará as nações, mas Ele enviou o seu Filho para que nenhum de nós se perca, para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos restaurados, para que nós sejamos renovados. A vontade do Senhor e a justiça do Senhor não é feita segundo a vontade dos homens, porque se fosse feito segundo a vontade dos homens, nós fuzilaríamos muitas pessoas e muitas pessoas estariam mortas, porque a nossa justiça estaria sendo implementada. A justiça de Deus é uma justiça movida pelo amor de Deus. E o amor de Deus é esse, que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para amar o mundo. Não é a nossa justiça. Às vezes eu fico impressionado com pessoas que dizem assim, porque Deus é justo. E é verdade, irmãos. Mais pura verdade, absoluta. Mas Ele não é justo como eu sou justo, porque nós não somos justos em nada. E Ele não faz segundo a nossa justiça, segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo. Meus irmãos, entendam isso. O olhar de Deus é um olhar de amor, é um olhar de misericórdia, é um olhar de longanimidade, é um olhar onde os atributos invisíveis do Senhor se manifestam para nos restaurar e para nos resgatar. A justiça de Deus não mata o homem, a justiça de Deus gera vida e transformação. A justiça de Deus gera uma dependência do amor de Deus. E quanto mais eu me aproximo dessa justiça, mais eu vejo que eu sou indigno. E aí eu quero ser transformado para estar digno diante do meu Deus. Mas nós olhamos para as pessoas e falamos assim, que venha a justiça de Deus. Meus irmãos, não virá. Porque no seu coração, você quer matar o seu irmão, porque você está com raiva dele. Porque você não gostou da roupa que ele botou. Você não gostou do sapato que ele pôs. Você não gostou porque ele te deu uma trancada na rua. Desculpa, quero até pedir perdão para o Renan aqui. Renan, foi eu que te tranquei ali, meu irmão, estava atrasado, só vai chegar rápido. Sabe, queridos? Não é assim que funciona. Porque Ele guia pela justiça, por amor do seu nome. E o amor do nome do Senhor Jesus é, eu vim para nos salvar e para vos resgatar. E para renovar a sua história, para mudar a sua sorte. Ele veio para nos trazer vida. E este é o amor de Deus para nós, como nosso pastor. Então Ele vem e começa a estabelecer a sua justiça e não a nossa justiça. Porque a nossa justiça não tem valor. A justiça por amor ao nome do Senhor Jesus é a justiça que se demonstra em amor, em graça e misericórdia, em atributos de um Deus amoroso que deu o seu Filho para nos salvar. E aí Ele continua dizendo assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe, queridos, aqui nós precisamos atentar novamente para as condições de Israel. Porque Israel é uma região muito montanhosa. Eu não tive a oportunidade de ir para lá, a Cris já pôde visitar lá,
mas é uma região com muitas montanhas. Nós podemos ver isso porque nós olhamos para os Salmos, o salmista muitas vezes diz isso: eleva os meus olhos para os montes. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então é um terreno muito montanhoso, e as montanhas muitas vezes o caminho para se passar é estreito. Quem disse que o caminho era estreito mesmo? Quem disse que o caminho era estreito? Então, o nosso pastor nos faz andar em caminhos estreitos. E quando as ovelhas elas se enfileiram ali e começam a andar praticamente em uma fila única, ali elas são mais facilmente alvos dos leões, dos ursos, dos animais peçonhentos. Mas ele diz assim: não temam mal algum, porque eu estou contigo. Queridos, o leão se levanta para morrer, o urso se levanta para morrer, os animais se levantam, a serpente se levanta, mas ela já é vencida no nome glorioso do Senhor Jesus, porque aquele que está em nós é poderoso e glorioso, e Ele nunca perdeu uma batalha, não será a sua que você vai perder, porque Ele está contigo. Então não tema mal algum. Mas é interessante, porque Ele continua dizendo assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus. Queridos, eu fiquei olhando para isso, eu fiquei assim, espantado. Por que não prepara uma mesa na presença dos nossos amigos? Não seria mais tranquilo, irmãos? Porque, na verdade, o que Deus está dizendo para nós é: não tenham medo. Não tenham medo. E quando nós estávamos ali naquele domingo, ouvindo aquela palavra, o pastor falou algo que eu quero atribuir de forma muito clara aquilo que ele falou ali. Ele disse assim: o oposto da fé não é a dúvida ou o questionamento, o oposto da fé é o medo. Eu vou repetir: o oposto da falta de fé não é dúvida ou questionamento, o oposto da falta da fé é o medo, porque o medo te paralisa, o medo não te faz sair do lugar onde você está. Por isso que o espírito deste mundo tem lançado tanto espírito de medo sobre as pessoas, para que ele possa paralisar as nossas vidas. Mas nós precisamos entender isso. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Por quê? Porque nós não precisamos temer. O nosso Deus foi quem preparou aquela mesa. E como disse hoje o pastor Zé Lima na sua oração, Ele coloca ali para que o nosso inimigo caia e nós saímos vencedores para a glória do Senhor Jesus. Entendam isso, queridos. Porque, na verdade, Ele está dizendo para nós que o medo é vencido através do quê? O que a Bíblia nos diz a respeito do medo? Que o verdadeiro amor lança fora todo. Então, o amor de Deus vai tirar o medo do seu coração. O amor de Deus vai gerar no seu coração tanta alegria de pertencer ao Senhor que você não vai ter medo. Meus irmãos, pensa em algo que nós precisamos aprender a viver. Nós muitas vezes nos amedrontamos e paramos, deixamos que a fé não seja ativa em nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos com medo de ir para frente, nós não sabemos o que está ali. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não importa o que está ali, porque Deus está conosco, então nós vamos para frente, e Ele vai nos fazer vencer. Se for batalhas, Ele vai nos dar as estratégias. Se for dias de luta, Ele vai lutar conosco. Se for dias de alegria e de contentamento, nós estaremos contentes e alegres nele. Mas uma coisa eu sei: eu não vou ficar parado por falta de fé, porque estou cheio de medo. Eu vou vencer o medo pela fé e pelo amor. Eu vou caminhar para a promessa de Deus. Eu vou caminhar adiante, eu não vou parar. E eu quero te convidar a não parar, a ir adiante, a confiar no Senhor, crer no Senhor. O Senhor está cuidando da sua necessidade, o Senhor está cuidando da sua vida. Não pare, não tema. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. E o amor dele está implantado em nossos corações. Por isso nós podemos caminhar, por isso nós podemos seguir, por isso Ele prepara uma mesa na frente dos nossos inimigos, e nós não temos medo algum. Por quê? Porque o Senhor está cuidando de nós. O Deus que diz que nenhum mal pode nos suceder, porque Ele está conosco diante dos nossos inimigos. E os nossos inimigos serão envergonhados, porque o nome dEle será exaltado pela nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia. Mas Ele diz mais: unges a cabeça com óleo. Queridos, isso é muito importante. Abra os seus ouvidos espirituais em nome do Senhor Jesus. A unção com óleo significa a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo.
O Espírito de Deus que nos ensina a respeito de todas as coisas que nós precisamos saber a respeito destes dias e deste tempo. Aqueles que vivem com o Senhor como seu pastor estão sendo batizados com o Espírito Santo, estão cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a sua cabeça está com óleo. E o óleo significa a presença do Espírito Santo. E por que o Espírito vem sobre a sua cabeça? Para que a sua mente esteja guardada em Cristo Jesus e renovada em Cristo Jesus. E porque o Espírito de Deus está conduzindo a sua mente e o seu coração, você não caminha em dúvida, você caminha em certeza e convicção de que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, vai fazer aquilo que eu preciso, em nome do Senhor Jesus. E eu marcho à frente. Se precisa abrir o mar, o nosso Deus abre o mar. Se precisa derrubar o mar para vencer os inimigos, Ele vai derrubar o mar, porque assim Ele já fez, e assim Ele fará todas as vezes que for necessário na minha vida e na sua vida. Mas ungir a cabeça com óleo significa ter a presença do Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo te guie, te ensine, te instrua a respeito de tudo aquilo que você precisa para os seus dias. Pastor, não significa que eu não preciso mais ir para a igreja? Espera que vai chegar o último versículo, amém, irmãos? Porque você diz assim, se eu sou guiado pelo Espírito, eu não preciso mais de pastor, eu não preciso mais ir para a igreja, eu não preciso de mais nada. Porque minha cabeça está ungida com óleo, eu tenho o Espírito Santo, Ele vai me ensinar tudo, eu vou para frente, agora acabou, agora sou eu e o Espírito e o sumo pastor e vamos embora. Calma, tem mais um versículo para frente aqui, amém, irmãos? Ele diz assim, o meu cálice transborda. Sabe, queridos, quando o nosso sumo pastor é Jesus Cristo, não fica em nós. Nós derramamos para o outro. A minha vida está cheia do Espírito, não para que eu me vanglorie, mas para que eu me derrame sobre a vida do próximo. Para que eu me derrame sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. E se preciso for, nós vamos caminhar juntos. E o mesmo óleo que está sobre mim vai estar sobre a vida do meu irmão. Porque eu não vou julgá-lo, eu vou andar no amor do Senhor. Eu vou andar segundo o Senhor me ensina a andar. E eu caminharei como o Senhor me ensina a caminhar. Então eu vou caminhar na justiça de Deus, que não é a minha justiça, mas é uma justiça que se mostra graciosa, misericordiosa, boa, e que nos dá vida, e que nos gera esperança, e que trabalha em nossos corações, forjando o meu coração e o seu coração, segundo a vontade do nosso Deus. E aí ele diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Queridos, entendam uma coisa, o Senhor caminha conosco. Ele está dizendo aqui, não temam um dia mau, porque eu estou contigo. Se Ele está conosco aonde? Em todo lugar. Em todo lugar, em todo momento, em todo dia, em toda circunstância. Irmãos, olhem para mim, por favor. Entendam isso. O Senhor caminha conosco. Mas como é que Ele caminha? Olha aqui o que estava dizendo no versículo. Bondade e... A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor caminham conosco. A bondade de um Deus que quer nos abençoar, um Deus que quer trabalhar no nosso coração, mas a misericórdia de um Deus que cura os nossos corações, cura as nossas feridas, cura a nossa alma e nos faz caminhar com Ele, andar com Ele, viver com Ele, e Ele vai vai estar diante de nós, e a sua presença vai estar diante da minha vida e sobre a sua vida, e nada nós iremos temer. Por quê? Porque bondade e misericórdia certamente me seguirão. Queridos, entendam uma coisa. Quando nós olhamos para isso, bondade e misericórdia certamente nos seguirão. Isso significa algo muito importante, porque nos mostra algo muito interessante, que é bondade de Deus sobre nós. E o que é a bondade de Deus? A bondade de Deus é a mão do Senhor cuidando da minha casa e da sua casa. É a mão do Senhor cuidando da minha vida e da sua vida. É a mão do Senhor conduzindo o meu coração e o seu coração para onde Ele quer, para que seja feita a vontade dEle e não a minha vontade. A bondade do Senhor é este cuidado de Deus amoroso que, através do seu amor, nos leva a comer dos pastos verdejantes, mas é o mesmo Deus que nos dá a água para beber. Mas é o mesmo Deus que, se preciso for, vai nos tomar, vai quebrar a nossa perna, vai nos colocar no seu colo
e vai cuidar de nós até que a nossa perna esteja consertada, para que nós possamos aprender a andar no amor do Senhor. Não é um Deus que vem com o seu cajado para quebrar. Vem com o seu cajado para consolar e confortar. E através do seu amor, gerar no meu coração tudo aquilo que o Senhor precisa gerar. Porque a bondade do Senhor está em mim. Uma bondade que não vai me fazer viver segundo aquilo que eu quero, mas a bondade do Senhor me leva a viver segundo a vontade do Senhor na minha vida. Uma bondade que traz a sua palavra ao meu coração, para que através dela eu possa aprender a amar a Deus com tudo que tenho e com tudo que sou. Mas também nos ama e caminha conosco com misericórdia, para nos dar a oportunidade de renovo e de restauração. A misericórdia do Senhor é a razão pela qual nós não somos consumidos. A misericórdia do Senhor é a razão pela qual nós não somos consumidos. A misericórdia do Senhor é este amor de Deus que nos recolhe nos seus braços. Diz assim: filho meu, eu vou caminhar com você, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar a ver aquilo que você não está vendo. Eu vou te mostrar um novo e vivo caminho. Eu vou mostrar para você que você tem esperança e que você pode caminhar numa nova jornada, que você não precisa mais viver preso a estas coisas que te vinculam a um passado, que te prendem ainda ao pecado. Mas a misericórdia do Senhor é a oportunidade que Deus nos dá de a cada manhã. Por isso as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor está dizendo: eu vou caminhar com você, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te auxiliar naquilo que você precisa. E esta bondade e esta misericórdia caminharão conosco. E o final disso é o que o salmista diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A unção do Espírito me leva para a igreja, para a casa do Senhor, porque eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero adorar a esse Deus glorioso e poderoso. Eu quero estar com os meus irmãos. Eu quero viver a comunhão dos santos. Eu quero viver por quê? Porque a bondade e a misericórdia me seguem. A bondade e a misericórdia trabalham na minha vida. A bondade e a misericórdia do Senhor estão guiando os nossos corações. E Deus começa a cuidar dos pequenos detalhes. Daquilo que os nossos olhos físicos não veem, são incapazes de ver. Mas Deus, sua bondade e misericórdia, vem com o seu amor e mostra o seu poder nos pequenos detalhes. Irmãos, é interessante porque Jesus nos chama a viver com Ele num relacionamento de discipulado. E o discipulado com Jesus nos diz que nós devemos ser como é o nosso mestre. Aquele que se diz discípulo de Jesus, anda como Jesus. E como Ele caminha conosco, com bondade e misericórdia. Com bondade e misericórdia. Por que é que nós não estamos aprendendo assim com Jesus e temos andado em julgamento e acusação contra os nossos irmãos? Porque muitas vezes nós olhamos para os nossos irmãos e não temos um olhar de bondade, nem um olhar de misericórdia, mas olhamos para as imperfeições dos nossos irmãos como se nós não as tivéssemos e queremos dizer assim: que Deus trate dele. Entenda uma coisa, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o ferro afia o ferro. As imperfeições dos seus irmãos é porque Deus vai aperfeiçoar as suas imperfeições. Por isso Ele diz: bondade e misericórdia caminharão comigo, porque o nosso pastor caminha em bondade e misericórdia. E tudo que o Senhor deseja é que eu e você aprendamos a andar em bondade e em misericórdia, amando os nossos irmãos, porque nós somos amados pelo Senhor.
cuidando dos nossos irmãos, porque nós fomos cuidados. E assim como o Senhor nos diz, o salmista nos diz que o Senhor é o nosso pastor e que nós estamos sendo discipulados pelo nosso mestre, a palavra do Senhor diz assim: o discípulo faz o que o seu mestre faz. Como Jesus andou no mundo? Ele acusou a mulher adúltera? Ou ele perdoou a mulher adúltera e salvou aquela mulher? O que ele fez na casa de Zaqueu? O que ele fez na casa do republicano? O que ele fez com Lázaro, com Marta, com Maria? O mesmo Deus deseja caminhar comigo e com você em bondade e misericórdia, mas gerar em nosso coração um coração de discípulo que faz e que anda conforme o seu Deus anda. E o nosso Deus anda em bondade e em misericórdia. E nós iremos caminhar com o Senhor em bondade e em misericórdia, não para julgar, não para condenar o mundo, mas para cumprir o chamado de Deus, de sermos ministros da reconciliação, reconciliando o mundo com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo para viver o ministério da reconciliação. O nosso pastor é o que me guia, mostra o caminho e caminha comigo com bondade e com misericórdia. Como queremos receber as pessoas? Meus irmãos, isso foi algo que nos impactou muito. Porque aquele pastor ali trazia um testemunho de que ele evangelizou uma prostituta. E de repente essa prostituta vai a uma igreja. E ela ali foi mal recebida. É isso, né, Cris? E aí, ele evangelizando uma prostituta, a prostituta assim: olha, eu fui mal recebida lá. Ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou com você na igreja. E aí ela convidou ele para ir, né? Perdão, ela disse: então você vai comigo na igreja, porque ele começou a falar para ela que não era assim. Ele falou: não, você vai comigo, você vai ver então. E ele, né, dando aquelas desculpas, porque como é que vai ser, né? Eu, pastor, chegando numa igreja com uma prostituta que eu estou evangelizando, como é que vai ser isso, né? Como é que as pessoas vão ver o meu ministério? Como é que vão ver a minha... E ela falou assim, ele falou assim: olha, eu estou sem carro, estou com dificuldade de carro. Não tem problema, você vai no meu carro. Aí, né? E aí chegou o dia e ele desceu e de repente para um carro conversível top. E aí ficou muito pior, né? Porque ele vai chegar na igreja de carro conversível, imagina, né? Para todo mundo ver com quem ele estava chegando e como ele estava chegando. E ele vai ali para aquela igreja com aquela mulher, fica com ela. Ele repara a maneira como as pessoas trataram ela friamente. E ele não sabia o que dizer para ela. Sabe, queridos, a pastora Joyce Meyer disse numa das suas últimas mensagens, ou algumas mensagens dela atrás, dizendo que nós estamos pedindo por avivamento na igreja, amém? Quantos querem avivamento na igreja? Quem serão as pessoas que vão entrar aqui se o avivamento vier? Você acha que vai entrar só os certinhos? Ou o avivamento vai trazer todos aqueles que estão desesperados por Jesus, que estão lá fora, que estão dizendo assim: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Talvez vão entrar aqui homens e mulheres e pessoas que nós vamos dizer assim: meu Jesus, como é que eu vou deixar minha família do lado dessa pessoa? O avivamento vem para resgatar os perdidos lá de fora. Jesus caminhou com bondade, como o Senhor nos ensina hoje a andar, com bondade e com misericórdia. Que eu e você, em nome do Senhor Jesus, possamos aprender a andar como o nosso Jesus, com bondade e com misericórdia. Tire os olhos das imperfeições dos seus irmãos, dos meus irmãos. Meus irmãos, quero ir até um pouquinho mais profundo. Tire os olhos das minhas imperfeições, porque se vocês olharem para as minhas imperfeições, vocês vão achar muitas delas. Fiquem tranquilos que não vai ser difícil. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor é a razão pela qual eu posso caminhar seguro de que Ele está comigo, de que Ele está cuidando de mim, que Ele está cuidando do meu futuro, que Ele está cuidando da minha casa, e assim como Ele está fazendo comigo, Ele vai fazer com você. Por quê? Porque bondade e misericórdia nos seguirão, bondade e misericórdia estarão conosco, bondade e misericórdia nos cercarão e nos mostrarão que há uma mesa preparada para nós, e que nós não precisamos temer, porque essa mesa não nos leva para o medo,
essa mesa nos leva para um lugar de vitória, para um lugar de comunhão, para um lugar onde Deus vai se manifestar a nós e vai apresentar a sua bondade sobre nós.